por falar em desconforto, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, foi atacada ontem durante uma audiência lá na Câmara dos Deputados. Igor, esse assunto rendeu muito. Conta pra gente como é que foi essa sessão conturbada. Um show de horrores. Marina Silva foi convidada pela Comissão de Agricultura, pelo presidente da comissão, que é o deputado Evair de Mello, do Partido Progressista do Espírito Santo, a prestar esclarecimentos a respeito do crescente número de queimadas que se espalhou pelo país no período de estiagem, na seca extrema e histórica que o país viveu neste ano. Então ela aceitou o convite, foi até a Comissão de Agricultura. A audiência começou por volta das 11 horas da manhã. Marina Silva respondeu o seguinte: órgãos ligados ao Ministério do Meio Ambiente, como o IBAMA e o ICMBio, sofreram cortes, e esses cortes de orçamento acabaram prejudicando o combate a incêndios florestais, principalmente incêndios criminosos. Esses cortes que Marina Silva se referiu não é o corte feito pelo governo federal, é o corte que foi definido lá na Lei de Diretrizes Orçamentárias, lá na LDO. A gente sabe que todo ano o governo federal estipula ali um orçamento para o ano seguinte, e o governo federal tinha previsto 111 milhões de reais para o combate a fogo pelo ICMBio e 66 milhões de reais para o IBAMA, que também iria trazer esse trabalho, desenvolver esse trabalho de combate a incêndios. E o governo federal elaborou esse montante, levou a LDO até o Congresso Nacional, e os deputados aprovaram a LDO com 98 milhões de reais para o ICMBio e 60 milhões de reais para o IBAMA, 20% a menos daquilo que o governo federal encarava como ideal para combater os incêndios criminosos. Então Marina Silva disse que esse corte feito pelos deputados acabou gerando um impacto negativo, acabou gerando ali uma falta de logística, atrapalhou a logística do governo federal no combate às queimadas, e por isso esse é um dos principais motivos pelos crescentes números de incêndios florestais que a gente registrou ao longo do ano. O deputado Evair de Mello disse que o Partido dos Trabalhadores e até mesmo a Rede Sustentabilidade, que é o partido de Marina Silva, aprovaram a LDO, ou seja, foi o próprio partido do governo federal que teria atrapalhado nesse corte orçamentário ali mesmo na aprovação da lei. Só que a votação é simbólica, não tem como falar quem votou e que, então não dá para comprovar se de fato Evair de Mello estava com a razão. Daí a discussão foi ficando mais acalorada, Marina Silva dizendo que fez o que pôde, os deputados começaram a acusá-la, e então a situação saiu do controle. A deputada Júlia Zanata, do Partido Liberal de Santa Catarina, disse que Marina Silva virou capacho de estrangeiros, e o próprio deputado Evair de Mello chamou a ministra de adestrada, porque, segundo ele, ela estava com um discurso pronto, feito pela assessoria, e tentando transferir a culpa, ou seja, tinha sido adestrada pela própria assessoria de comunicação. Aí a audiência, que era para falar sobre queimadas, um problema sério, acabou virando uma troca de farpas entre situação e oposição. Vamos ouvir um trecho. Vossa Excelência me tem aqui na condição de convidada. E Vossa Excelência permite que os deputados dirijam palavras ofensivas, palavras violentas, todas que foram ditas aqui de forma ofensiva. E eu respondi a Vossa Excelência: quem fez as emendas foi o Parlamento, e o Ministério executa as emendas. A senhora acha que vai me intimidar? Me desculpe. Não, me desculpe. Não vai me intimidar. Ambientalistas de conveniência, que nunca fizeram nada pelo meio ambiente e agora vem com esse papinho de preocupação com incêndio, de preocupação com enchente. Isso é papinho de ambientalista de conveniência. Ministra, a senhora está tirando a palavra do deputado. O deputado Bongalho está com a palavra. Não estou tirando, é que Vossa Excelência está com dificuldade de presidir. Bom, enquanto ela ouvia palavras como capacho e adestrada, a ministra Marina Silva respondeu à altura e disse que os deputados da oposição se tornaram ambientalistas de conveniência, ou seja, só porque quem está no governo são pessoas de oposição à direita,
então eles se viram no direito de criticar os crimes ambientais e a falta de fiscalização. Marina Silva disse ainda que os deputados queriam apenas lacrar nas redes sociais e que, por isso, acabou xingando a própria ministra. Vamos ouvir essa situação. A senhora acha que vai me intimidar? Me desculpe. Não, me desculpe. Não vai me intimidar. Ambientalistas de conveniência, que nunca fizeram nada pelo meio ambiente e agora vem com esse papinho de preocupação com incêndio. Bom, como eu disse, um show de horror. Foram 3 horas de audiência pública, os primeiros 40 minutos foi falando a respeito do problema das queimadas, mas o restante, 2 horas e 20, 2 horas de audiência, foi só nessa troca de acusação. O que a gente percebe é que a ministra Marina Silva, ela tem agora dados que são referentes ao governo Lula. Quando Marina Silva assumiu o Ministério do Meio Ambiente, ela teceu fortes críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro com dados alarmantes. E aí ela colocou a culpa em Jair Bolsonaro. Não dá mais para colocar essa culpa, não dá mais, porque era muito confortável para a ministra colocar a culpa em Bolsonaro. Já são 2 anos do governo Lula, o problema se agravou dentro do governo Lula e agora os dados que antes eram desfavoráveis a Bolsonaro e favoráveis a Marina Silva, agora são muito mais desfavoráveis a Marina Silva. Então, ela acusar é o mesmo que atestar ali a incompetência do Ministério do Meio Ambiente de não ter conseguido combater os crimes ambientais. Por outro lado, os parlamentares de oposição, eles criticaram a ministra pela falta de eficiência. Ok, tá certo. Só que esses mesmos deputados passaram pano para ministros de Bolsonaro que são investigados por agirem com crimes ambientais, como, por exemplo, o garimpo criminoso e o desmatamento. Esses mesmos deputados que hoje acusam Marina Silva e apontam o dedo na cara dela, são os deputados que ficaram calados quando ministros de Bolsonaro passaram a ser investigados por crimes ambientais e agravaram o problema do meio ambiente em todo o país. Realmente foi somente para lacrar. Alguns deles já até fizeram cortes e publicaram no Instagram esse fecho que deu na ministra. Então, por um lado, nós temos uma ministra que não consegue mais se agarrar a um discurso de que é culpa de Bolsonaro, e por outro, nós temos parlamentares que se aproveitam da situação para ganhar força política, o que é lamentável. Eu acho que a realidade grita, né, Igor? A realidade está aí na nossa cara para ver, né, independentemente de governo. Mas, olha, já faz tempo que as nossas casas parlamentares já não sabem o que é decoro. É sessão tumultuada, é xingamento, independentemente das divergências ou das críticas que se tem ao trabalho da ministra, o respeito tem que imperar acima de tudo, gente. E olha, nós aqui do Norte, a ministra é nortista também, né, do estado do Acre, temos muitas críticas à ministra por conta da política ambiental do governo, mas o respeito tem que existir e a gente torce aqui para que as discussões sejam no nível técnico e no nível de respeito, para que a gente não tenha que ver cenas lamentáveis como essas, né? Eu acho que só quem perde somos nós, principalmente as pessoas que foram afetadas por essas queimadas, que não foram poucas, e a gente está tendo essa dificuldade de logística, que é algo que já prejudica o Amazonas como um todo. Pautas como a BR-319 tinham que ser discutidas, aproveitadas para serem discutidas e cobradas no momento em que os nossos representantes estavam ali, e principalmente, né, uma nova política para o combate aos incêndios e queimadas, para elaborar um plano emergencial para o ano que vem já que já está encerrando, pelo menos supomos nós que esteja encerrando já a problemática desse ano. Então é muito triste, porque quem sofre realmente com toda essa situação é quem mais precisava ser assistido nesse momento, que é a população. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!